Olá, estamos mais uma vez em sua telinha com o programa Por Dentro da História, onde estamos divulgando fragmento da história de Mossoró. Hoje nós estamos na Biblioteca Pública Ney Ponte Duarte, no Salão Multiuso Marieta Lima, para entrevistar o professor Almir Nogueira da Costa. E nós vamos conversar aqui sobre a sua vida, sua produção literária, né, e sobre a cultura de uma maneira geral. Começamos, professor, a perguntar aqui, fale um pouquinho da sua história, da sua infância, de onde você é, de onde foi que você nasceu? Meu amigo Geraldo, telespectadores, eu nasci aqui em Mossoró e sinto-me muito honrado por ter nascido nesta terra, causticante, esta terra aconchegadora. E nossa família, ou seja, o meu pai, teve 9 filhos e, por incrível que pareça, apesar das dificuldades, todos foram criados com diplomacia, educação e úteis à sociedade. E de lá para cá, a gente só tem a agradecer pela família em que nós nascemos, pela família que nós defendemos, pela família em que nós nos sentimos à vontade em pertencer a ela, que é a família Nogueira e a família Costa. Almir, você, ainda na adolescência, você manifestou o desejo de ser padre. E terminou não acontecendo. O que foi que houve? Houve a interferência de família ou você desistiu mesmo dessa sua ideia de ser padre? Geraldo, em suma, a gente, quando se é jovem, o jovem tem muitos sonhos, né? E lá em casa, os meus pais sempre admiravam muito a ideia de ter um filho padre. Isso aconteceu com meu irmão Hermógenes. Hermógenes era arrimo de família, Hermógenes andava muito com os padres, era um homem muito igrejeiro, e aquilo ali nos cativou, fez com que nós tomássemos gosto em estarmos sempre na igreja, sempre não perdíamos uma missa. E eu admirava muito o trabalho dos padres. Isso aí eu era um infanto juvenil ainda. O tempo foi se passando e um dia Frei Olivério convidou o meu irmão Hermógenes para ser padre. E de pronto ele aceitou a ideia. Aí sei que lá em casa foi um chororô maior do mundo. Hermógenes, arrimo de família, e Hermógenes era tudo para a família lá em casa. E de repente, quando ele chegou com a ideia para a mamãe e para o papai que iria para São Paulo e depois iria para o Vaticano e voltaria padre, sei que mamãe chorava, mas chorava muito. Eu lembro-me que ela inconsolavelmente não aceitava essa ideia do meu irmão Hermógenes ser padre. E ele, diante dessa situação, desistiu. Aí sobrou para quem? Sobrou para Almir. E aí Frei Olivério disse, mas aí, faça o seguinte, tem seu irmão gosta muito de igreja, está sempre envolvido com os movimentos da igreja, incentiva ele para ir para o seminário. E assim foi. Eu tomei gosto pela coisa e comecei a frequentar o seminário, mas não como estudante, vendo como as coisas aconteciam ali. E de repente eu disse para o papai e para a mamãe, né, que tinha a ideia de ser padre um dia. Para eles, uma boa ideia, porque ter um filho padre na década de 60 ou 70 era como ter um Neymar hoje, entendeu? Na mídia, ou seja, ter um médico, entendeu? Era mais ou menos isso aí. E aí eu comecei a espalhar e comecei a tomar gosto pela coisa. Mas no meio do caminho teve um problema. Eu comecei a gostar de garotas e comecei a namorar. Aí o Frei Olivério conversou com meu irmão. Disse, Hermógenes, seu irmão parece que não vai dar para ser padre, não. Ele, que eu saiba, ele gosta muito de estar com as garotas e tal, e namoro, essas coisas. E eu pensei que isso aí era irrelevante, mas o quê? Aí depois ele chegou a dizer que não dava, nessas condições não dava. Ele chegou a conversar, não comigo, mas com meu irmão, né? E eu e meu irmão disse, olha, se você pretende realmente seguir a vida de sacerdote, você não pode estar com esse negócio de namoro, esses namoricos aí, só vai atrasar, não sei o que e tal. E
eu fiz uma pausa para reflexão, sabendo uma coisa, isso não vai dar certo não, eu gosto de namorar, eu pretendo me casar futuramente. Aí comecei a mudar de ideia, e a partir daí, eu mesmo tomei a decisão de não mais ser padre, segui a minha vocação de líder de família no sentido de matrimônio, né? E aqui estou, graças a Deus, Deus me abençoou imensamente, só tenho a agradecer. E com certeza, minha família tem sido muito bem guiada pelas mãos divinas. Eu tenho 3 filhos, uma maravilhosa esposa, tenho 3 netos, 2 noras e um genro, e estou muito feliz, graças a Deus. Professor, quando foi que você despertou para a escrita, principalmente para a poesia, já que sua maior produção é na área da poesia, né? Quando foi que começou quando foi que essa formiguinha azul, né, lhe picou para você começar a sua produção literária? Na década de 70, eu trabalhava na livraria Abolição, do senhor José Pereira, e gostava muito de escrever naqueles talonários atrás certas poesias, né? Aí, num determinado dia, o professor João Marrego, que hoje faz parte da AMOL, a nossa Academia Mossorense de Letras, começou a observar de que esse poema, eu disse, é meu, é de sua autoria? Sim, de minha autoria. Aí ele disse, está faltando só a rima e a métrica. Aí ele começou a me ensinar rimas e métricas e começou a me incentivar, a dizer, rapaz, você tem jeito para a coisa, vai em frente, seus poemas são bons. Aí eu disse, eu tenho outros lá em casa. Aí ele disse, traga para a gente dar uma olhada. Eu disse, trarei. E na semana seguinte eu trouxe um caderno com alguns poemas meus e ele começou a analisar individualmente aqueles poemas e disse, você gosta muito do poema livre, maravilha isso aqui. Agora, o poema com rimas e métricas fica mais rico, tal, é outro estilo, eu vou lhe ensinar. E aí aconteceu como uma águia ajudando o seu filhote a voar. Jomar começou a me ensinar como era que eu fazia rimas, como era que eu fazia as métricas, e eu fui tomando gosto pela coisa. E passei a escrever poesias livres e poesias também rimadas, né? E agradava gregos e troianos. E, posteriormente, ele me incentivou a escrever crônicas. E, mais uma vez, lá estava eu escrevendo crônicas. E depois, livros biográficos. O primeiro livro biográfico, Hermógenes, um Predestinado, ele foi o apreciador crítico da obra. Inclusive, ele queria mudar até algumas palavras. Eu disse, não mude, porque se você mudar, as pessoas irão saber que não fui eu que escrevi. Aí ele disse, mas poderia enriquecer mais as palavras. Eu disse, não, Jomar, os meus trabalhos são trabalhos que são escritos ao alcance de todos. Em outras palavras, eu gosto de que haja comunicação entre leitor e livro, porque a comunicação é o entendimento entre as pessoas. Se você pega um livro e você começa a ler e começa a entender, você começa a gostar da coisa. Mas se você não está entendendo, você fica desmotivado a continuar fazendo a leitura. Então, não mexa não, deixe com os vocábulos aí ricos. Então, onde tinha, por exemplo, econômico, ele queria colocar parcimonioso. Onde tinha esquisito, ele queria colocar esdrúxulo, né? Esdrúxulo. Onde tinha, por exemplo, outras palavras mas que ele considerava simples, queria colocar num coloquial bem alto. Ele disse, não, deixa assim. E ele realmente admirou esse meu lado, ou seja, de escrever para pessoas de todos os níveis. Ele mesmo disse, eu não sei escrever assim. Então, o meu gosto pela escrita mesmo, ou seja, a poesia, veio a partir do incentivo de Jomar, embora saibamos que isso aí é bem nato, entendeu? A gente já nasce, começa a explorar e a pessoa diz, rapaz, você tem jeito para coisa, vai em frente. E quantas pessoas, né, não têm feito isso, tem dado certo. Hoje eu agradeço particularmente a João Marrego, o professor João Marrego, meu amigo, que me incentivou muito a escrever, me incentivou muito a publicar livros, e depois ele me levou à Fundação Vantan Rosado, coleção mossorense, do inolvidável Dr. Vantan,
Quando chegou lá com os meus trabalhos, o Dr. Vantan gostou imensamente e começou a fazer publicação dos meus trabalhos. Hoje, os meus maiores trabalhos têm o selo da coleção moçoroense. Graças a Deus, em primeiro lugar, a Dr. Vantan e ao professor João Marrego, que impulsionaram para que eu começasse a viver e ingressar no mundo literário. Hoje eu escrevo crônicas, versos, escrevo trabalhos biográficos, trabalhos literários, enfim. Uma vez um jornalista fez até uma apreciação crítica, dizendo assim, Almir não tem um estilo próprio, ele escreve todos os estilos. E eu gosto de escrever uma coisa, gosto de escrever outra, gosto de ler sobre tudo, e assim sucessivamente. Então, de acordo com a sua pergunta, esse foi o meu incentivo inicial para que eu entrasse nesse mundo da literatura e ingressasse de forma definitiva. Graças a Deus, hoje, eu tenho alguns livros publicados, inclusive o último será publicado em breve, que será A História do Cinema em Mossoró, que eu estou fazendo juntamente com 2 coautores, que é o professor Carlos Almeida, que nós conhecemos como Carlinhos Almeida, o irmão do Dr. Marcos Almeida, e também Kidelmir. É um livro, nós não podemos assim admirar muito o nosso trabalho, não, deixa que os outros façam, né? Mas eu gosto de dizer assim, mas rapaz, que trabalho, viu? Ou trabalho maravilhoso, mas tá bom mesmo, muito bom, em breve será publicado. Você está falando do professor Jomar, nosso confrade da Academia Mossoró de Letras, né? E ele, poeta parmesiano, né? Que é parnesiano. É uma figura, é uma pessoa que tem muito respeito aí na classe, né? Muitos livros publicados aí de poesia. Mas você falando essa sua decisão junto à opinião de Jomar, de mudar palavras, eu me lembrei agora que há pouco tempo você também foi coautor do livro de José Lopes, né? Sobre o... Sim. E ele, como era você, tinha Lúcia Alves e tinha mais alguém? Não, só nós 3 mesmo. Vocês 3. Ele também falou... Carlos André, Lúcia Rocha, jornalista, e eu. Ele falou também que ele é uma pessoa muito simples, né, muito popular, que vocês tentaram mudar algumas palavras que ele dizia por errado, e ele teve a mesma opinião. Olha, se mudar, vão dizer que não sou eu, porque eu falo assim, essa é a minha maneira de me expressar. Professor, esse programa é muito curto, né? São 15 minutos só. Nós vamos encerrar esse modo por aqui. Na próxima semana nós vamos continuar com essa conversa gostosa aqui sobre a cultura e sobre essa literatura, né? Por hoje queremos lhe agradecer e convidar nossos telespectadores para nos acompanhar o resto dessa matéria na próxima semana, se Deus assim permitir. Então, até lá.